Boa tarde a todos que estão aqui para a nossa aula com esse tema provocativo: venda fotografias sem vender. Bom, faz uns dias que eu estou falando, se vocês estão me acompanhando, sobre a ideia de vender imagens, né? Por que eu fiz isso? Porque em vários momentos, em ambientes que a gente encontra com fotógrafos, assim, online, no Clube Photoweb, em outras lives que eu tenho feito, tenho sentido essa necessidade que as pessoas têm de colocar o próprio trabalho, de vender as próprias imagens. E então resolvi elaborar um programa para dar suporte para quem tem essa ideia, essa vontade, para quem está nesse momento, né? Então, hoje eu vou falar basicamente sobre essa ideia de vender fotografias sem vender e, no final, vou fazer uma apresentação desse projeto de mentoria que começa em poucos dias e que tem como tema como vender suas imagens. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero fazer uma precisação. Assim, eu tenho verificado que muitos fotógrafos se sentem desconfortáveis quando tem que vender o próprio trabalho. Porque você ali na posição de criador, de artista, você tem que ser ao mesmo tempo um comerciante. Essa coisa é meio, às vezes é meio esquisita. Eu não posso negar que mesmo eu, depois de ter resolvido compartilhar meu conhecimento com vários canais online, YouTube, etc., me sinto desconfortável na posição de vendedor, porque dá sempre a impressão que você está querendo impingir alguma coisa para alguém. Sabe a história do vendedor com o pé na porta, né? Que toca a campainha, a pessoa abre a porta, vê o vendedor e aí imediatamente quer fechar, pode pôr o pé e não deixa, né? Porque o vendedor de enciclopédia, essa coisa tal, que é uma coisa que está no imaginário da gente, né? Que é um cara chato que vem te oferecer um negócio que você não quer. A princípio, você não quer comprar nada, ninguém quer gastar dinheiro a priori, né? Por nada. Então, existem dois momentos, né, dessa história de vender fotografia. Uma, que foi a minha carreira, né, que até muito engraçado, porque agora, logo antes de começar a aula, alguém postou aqui no WhatsApp, eu não acredito que se possa ganhar dinheiro com fotografia. Eu disse, tá bom, então venha ver essa aula e a gente conversa depois. Mas existe um pouco essa ideia de que a fotografia ou dá muito dinheiro ou não dá dinheiro, quer dizer, é tudo uma coisa baseada numa espécie de fantasia, né? Eu, pessoalmente, sou uma prova de que a fotografia me sustentou até hoje. Eu comecei a fotografar profissionalmente em 1976 e nós estamos em 2023. Então, de alguma forma, consegui me manter com a fotografia. Agora, antes da internet, era um momento, né? Depois da internet, é um outro momento. Por quê? Porque o marketing tradicional, quando ele se transporta para a internet, para o mundo digital, ele se apoderou de uma série de conceitos e se disseminou com uma velocidade impressionante, porque a venda digital é uma venda que tem outras características. Não é que você vai chegar e falar com alguém, como nós estamos falando agora, né? Vocês estão me ouvindo, mas, em geral, a comunicação é muito impessoal. Então, você coloca lá alguma coisa no Instagram ou no outro canal e ali conteúdos que você espera que as pessoas se interessem para começar um relacionamento. Mas como é que essa coisa se processa, né? Eu digo o seguinte, eu fui obrigado, quando comecei no primeiro canal no YouTube em 2016, 2017, né? A estudar marketing digital. Porque é um conjunto de ferramentas, de instrumentos que a gente tem à disposição para chegar nas pessoas e para tentar, eu não digo nem convencer as pessoas, mas tentar apresentar o que nós temos para oferecer para um público que esteja interessado em comprar. Essa que é a mágica, né? Então, vender, eu até coloquei aqui uma brincadeira, né? A parte, mas a parte com P, arte, mais difícil
que talvez a gente tenha que fazer no nosso papel de fotógrafos que queremos participar do mercado. Porque se você decide não vender, então é uma decisão sua, mas aí você vai fazer a fotografia para você, para deixar guardada na sua casa. Porque se você quiser vender, eu vou dizer como é que você faz para não conseguir vender nada. Posta suas fotos no Instagram e fica esperando alguém te ligar e falar: olha, adorei sua foto, quero comprar uma foto igual àquela. Isso não vai acontecer. É raríssimo. Só se você for realmente um gênio ou alguém que está propondo alguma coisa muito diferente, mas nós vamos falar depois. Em geral, para os fotógrafos, inclusive aqueles que têm um trabalho de qualidade, não basta postar uma foto, sobretudo no Instagram hoje, que virou um marketplace, que é um lugar, digamos assim, muito mais feito para vender coisas do que para mostrar fotografias, na realidade. Porque o Instagram ele tem um algoritmo que entrega, hoje, como existe são centenas de milhões de imagens que tem no Instagram. São milhões de imagens postadas todos os dias. Então, nessa confusão, eles dão prioridade para quem? Para quem anuncia a pagamento. Isso é claro. Se você anuncia pagamento, seu trabalho vai para um público muito maior do que o seu, inclusive, do que os seus seguidores. Se você coloca ali no orgânico, vai postando as coisas no Instagram, eles vão mostrar assim para 5%, 10% das pessoas que te seguem. Se esse post for muito interessante viralizar, as pessoas começam a compartilhar, começam a salvar, começam a comentar. Aí ele começa a abrir essa distribuição e chega para um número maior de pessoas, né? Mas, num caso normal, você pode imaginar que, se você tem 1.000 seguidores, cada vez que você posta alguma coisa, uns 50 vão ver, se não tivesse essa amplificação, né? Que o algoritmo, naturalmente, analisa como uma significância do post, né? Se ele é compartilhado, se ele é comentado, etc. Então, ele começa a mostrar mais, o que não está errado, digamos assim. Mas o importante, certo ou errado, é que a gente conheça esses mecanismos, porque se a gente não conhece, a gente fica muito ali flutuando numa espécie de mundo naif, entendeu? Assim, vou postar, vamos ver se alguém gosta. A ideia de vender, ela tem que ser mais assertiva e mais agressiva. Mas essa agressividade não é uma coisa que você vai passar na sua mensagem, é uma agressividade no sentido de você promover ações para mostrar o seu trabalho, para que o seu trabalho seja visto e para que você possa entrar num ciclo de um processo de vendas, porque a venda, nós vamos ver que é um processo, né? Vender fotografias é técnica. Isso é uma boa e uma má notícia, de certo modo, porque, se de uma certa maneira, se é uma técnica, pode ser aprendida por qualquer um, não é que a pessoa precisa nascer iluminado, vendedor, para poder vender, mas, por outro lado, se você não aprende essa técnica, você fica lá meio patinando, né? Eu até me lembro, botei aqui essa frase do meu primeiro mentor de marketing digital, que o cara dizia o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Quando eu ouvi essa frase, ecoou na minha cabeça assim, como uma luva, porque eu, fotógrafo, com uma carreira, com o trabalho que eu tenho e tal, chegando ali, percebi que não basta. Você pode ser o melhor fotógrafo do mundo, mas se você quiser vender através da internet, sem conhecer esses mecanismos, você vai perder muito tempo e talvez muito dinheiro, não tendo resultados, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, que o processo de venda, digamos assim, com os princípios do marketing digital, ele se baseia basicamente nesses 3 momentos: atração, engajamento e oferta. A atração é você mostrar o seu trabalho, né? Identificar um público que possa se interessar pelo seu trabalho, porque, veja bem, não adianta você sair mostrando por aí sem ter um mínimo de critério para avaliar se o que você está fazendo, você está indo no lugar certo e falando com as pessoas certas. Porque, senão, não vai ter resultado.
certo? Não, então, por exemplo, existem muitas mídias sociais hoje, né? Dependendo do perfil do seu trabalho, talvez você se encaixe melhor numa outra mídia social que não seja o Instagram. Se você, por exemplo, quer falar com empresas, é muito mais interessante você estar no LinkedIn. Então, e se você tem uma coisa um pouco mais dinâmica, mais jovem e tal, tem que usar o TikTok. Agora, eu posso dizer o seguinte: quanto mais canais você tiver presente, mais seu trabalho vai ter visibilidade, mas mais trabalho você vai ter também. E o perigo disso é que você se desperde. Você, na verdade, o que acontece? Se você for falar com qualquer gestor de marketing digital hoje e perguntar para ele: olha, se eu fizer isso, o que você acha? Falou, testa. E essa ideia, testa. Não existe nada, não existe uma verdade absoluta. Os caras fazem, olha, eu vou te dar a receita do sucesso. Quem disser isso está falando uma grande mentira, porque não tem. O que tem, na realidade, é que você vai lá, não a esmo, não de qualquer maneira, mas você tem uma estratégia que você vai elaborar e vai seguir, e aí você vai testar essa estratégia. Então, você vai lá, vamos supor, faz um post no Instagram, impulsiona, até para impulsionar, tem digamos, vários elementos que você teria que acionar da maneira certa, mas vai lá, impulsiona um post e vê o resultado. Se tem resultado, você vai avaliar por quê. Agora, o que, por exemplo, um desses mentores de marketing digital que eu acompanho diz é o seguinte: quanto mais você postar no Instagram, mais retorno você vai ter daquilo que interessa e daquilo que não interessa, do que o público seu está acompanhando e do que não está acompanhando. E aí você vai acertando o seu tiro, né? Isso é um processo. Pode parecer muito complexo, mas, na verdade, não é. Ele tem que ter uma certa constância, uma certa continuidade. Porque outra coisa também que o Instagram faz é o seguinte: se você posta todo dia, o algoritmo começa a reconhecer uma presença efetiva na rede. O que o Instagram quer? Ele quer que você fique lá o dia inteiro e todos os seus seguidores também. Então, é isso que ele quer. Agora, se você vai lá, posta hoje, aí vai viajar, tal, mês que vem, fiz uma foto legal na viagem, faz uma outra foto. Isso é a mesma coisa que não fazer nada, porque não vai ter nenhum retorno. Porque esses momentos são avaliados como uma presença inconstante e uma presença inconsistente. Então, só estou falando isso para dar uma ideia para vocês de que existe do lado de lá, todo mundo fala, algoritmo do Instagram, tira essa coisa, é moralista, tal. É o que é. Não é um lugar para digamos assim, dedicado à arte da fotografia. É um marketplace comercial, você precisa entender como é que funcionam essas regras. E regras existem, agora é o lugar onde mais se faz negócio no mundo digital, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque tem mecanismos. O Instagram, não esqueçam, faz parte do Facebook, que hoje é Meta, né? E também possui o WhatsApp. Dá para entender a conexão? Hoje o Instagram, por exemplo, fornece a possibilidade de, quando você anuncia, pedir para alguém entrar em contato com você pelo WhatsApp, como alguns de vocês fizeram. Então, para que serve o Instagram? Instagram serve para você chamar as pessoas para fora do Instagram, porque no Instagram não dá para fazer negócio, porque é um lugar de altíssima dispersão. Quer dizer, o cara viu o teu negócio, estava pum, 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 já passou, já esqueceu. Então, quando alguém vê algo interessante, você tem ali uma chamada para ação, olha, responde aqui, entre em contato. Isso gera uma outra possibilidade de você mostrar o que você tem para dizer ou o que você tem para vender numa situação onde as pessoas estão com a possibilidade de retenção, quer dizer, estão te dando atenção, porque no Instagram você tem a atenção o tempo de uma dedada.
Então, a atração é você identificar seu público-alvo, apresentar o seu trabalho e analisar esse feedback. A segunda etapa, digamos assim, da venda seria engajamento. O que é engajamento? Engajamento é isso que nós estamos fazendo agora. Eu chamei vocês para falar sobre uma ideia. Nós estamos aqui conversando. Eu estou falando para vocês daquilo que eu estou vendo como assim um caminho melhor para os fotógrafos que querem vender fotografia, quer dizer, sistematizar essa coisa, porque eu sei que a gente tem muita dificuldade. Fotógrafo se interessa por fotografia. E marketing é uma coisa, de certo modo, bastante indigesta para muita gente, inclusive para mim. Agora, eu não tive muita escolha, porque para participar desse mundo digital, ou você conhece marketing digital, então você está fora. Então, eu tive que entrar nisso, né? Então, o engajamento é aquele momento onde o cara viu o que você tem para mostrar, achou interessante e se aproxima, entendeu? Então, aí você começa uma conversa. Você começa a mostrar outras coisas, a pessoa vai poder te conhecer melhor. E aí, nesse processo, é que nasce a oportunidade de você fazer uma oferta. A oferta, que é a última etapa desse processo de venda, onde você vai oferecer um produto ou um serviço seu. E, fechando esse ciclo virtuoso, você vai analisar os resultados desse processo. Bom, coloquei aqui um material para a pessoa poder me conhecer. Estou fazendo uma conversa. Que resultados eu estou tendo com isso? E aí você vai prosseguindo. É um processo, né? Agora, se você repete isso com o tempo, você começa a criar um suporte para você desenvolver a sua atividade e vender aquilo que você produz. É claro que, atrás de tudo isso, existe todo um outro nível de avaliação, que é a qualidade do seu produto, que é, digamos, o interesse que as pessoas têm, a afinidade que elas encontram com aquilo que você faz no mundo delas. Então, é por isso que é muito, digamos assim, de certa forma, não é possível construir um processo desse tipo sem que você teste, porque você está falando com pessoas e você está falando com pessoas em momentos em que as coisas estão mudando. O mundo nosso ele muda com uma velocidade impressionante, inclusive todos os parâmetros. Por exemplo, o Instagram, eu estou falando muito do Instagram porque nós vamos falar ainda muito do Instagram se vocês vierem a fazer a mentoria, porque é um processo, lidar com o Instagram é fundamental para quem quer trabalhar com venda online, né? Mas, então, foi criado como um ambiente para troca de fotografias, né? O Mark Zuckerberg, que não é bobo nem nada, quando ele viu esse projeto desses meninos, era um escritório com 4 garotos, inclusive um brasileiro, assim, que tinham muita possibilidade financeira também, tenho que dizer, entendeu? Mas eles eram um pouco pequenos, tiveram essa ideia de fazer um lugar para trocar fotografia. Em menos de um ano, esse escritório de 4 meninos foi comprado pelo Facebook por $1 bilhão, porque eles viram ali um potencial de expansão gigantesco, que é o que aconteceu, né, depois. Por quê? Porque todo mundo prefere se comunicar por imagem. Aí o Instagram foi crescendo, 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 até que apareceu o chinês TikTok, né? O TikTok, quando chegou, viralizou de uma forma impressionante, né? E o Instagram começou a criar um sucedâneo, uma cópia do TikTok dentro do Instagram, que são os Reels, né? Então, falou assim, bom, o cara, em vez de ir para o TikTok, vai continuar no Instagram fazendo Reels. Então, nós vamos valorizar o Reels. Então, hoje, se você postasse até 2 meses atrás um Reels, vamos supor que o seu alcance com o seu público era de 5%. O Reels ia chegar a 20%, 25%, porque eles começaram a priorizar quem fazia Reels.
Então, todo mundo começa a produzir vídeo, 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 vídeo. Aliás, uma grande parte da comunidade que está no Instagram começou a gritar contra isso, né? Até gente bastante grande. Fala, pô, que saco, esse lugar que foi criado para difundir fotografia, agora virou um negócio de vídeo igual ao TikTok. Então, eles estão revendo um pouco essa posição. Então, hoje o Instagram está voltando a valorizar os posts fotográficos. Acabei de ver algumas pesquisas que as empresas que investem bastante no Instagram dizendo que, pela primeira vez em muito tempo, nos últimos 2 meses, o Instagram voltou a valorizar os posts de fotografia em detrimento do Reels. Porque é uma briga que eles não vão ganhar contra o TikTok, porque o TikTok é um outro público, é outra dinâmica, né? Então, isso para dizer, como as coisas mudam, o ambiente muda, a gente tem que acompanhar um pouco isso, mas também não dá para ser ou ser fotógrafo ou você é gestor de marketing digital. São coisas que já têm uma carga, uma complexidade bastante grande. Então, como eu tive que estudar isso por anos, eu resolvi sistematizar isso de uma maneira simples para que quem é fotógrafo possa entender e lidar com essas coisas de uma maneira produtiva e ter resultados, né? Aí, a gente vai pensar também o que as pessoas compram, né? As pessoas compram o que elas precisam, seja produto, serviço, uma ideia. Como é que o cara compra uma ideia? Bom, vou dar um exemplo. Tem esse menino que chama-se, eu gosto muito de dar o exemplo dele, porque eu acho o trabalho dele interessante. Rafael Freire, com 2 Is, se vocês forem olhar lá no Instagram. Ele é um menino que nasceu na favela, vive na favela, e criou um Instagram para mostrar a beleza que pode existir até num lugar tão difícil e tão complicado de viver como uma favela, né? Então, o trabalho dele é um trabalho assim feito muito com coração, né? E captura as pessoas por causa disso, né? E ele começou a crescer muito e acabou até fazendo publicidade para a Canon, partindo de uma coisa que não era um projeto comercial. Aí que está. Eu vou falar aqui um pouquinho depois de uma outra um aprofundamento, né, desses conceitos de marketing digital, mas assim só para dizer que muitas vezes eu vejo uma postura das pessoas que dizem assim, comprei uma máquina, agora quero trabalhar com fotografia. Você nunca ouviu falar um cara que compra um violoncelo e fala, não, agora eu vou ser violoncelista, e não estudou nada, entendeu? E não sabe nem como é que segura o arco do violoncelo e já quer achar que vai ser o solista da Orquestra Sinfônica sei lá, de Berlim. Então, existe hoje, de uma maneira assustadora, uma profunda, não vou falar ignorância, mas já falei, mas um desconhecimento, né? Uma falta de substância, de formação nas pessoas, muitas pessoas que entram na fotografia e que acham que, pelo fato de possuir uma máquina, eles podem fazer alguma coisa, podem virar fotógrafo. Pode, claro, todo mundo pode. Aliás, essa democracia e essa espécie de anarquia do mercado foi uma coisa que me atraiu, porque eu acho que, desde que eu comecei a fotografar, hoje, o que não mudou foi o seguinte, você, para ser fotógrafo, você tem que se inventar fotógrafo. É assim. A profissão não existe nem por lei, nem foi reconhecida. Eu fui presidente de classe, etc., e nunca conseguimos fazer o reconhecimento da profissão de fotógrafo, porque fotógrafo tem um perfil muito variado. Imagine, assim, como é diferente o mundo de um fotógrafo que fotografa a festa de criança, outro fotografa para uma companhia de publicidade, outro faz moda. São mundos que não... Retrato, grávida, dificilmente eles se conectam, né? Mas são todos fotógrafos. Então, voltando aqui, o que as pessoas compram? O que elas precisam, por exemplo, precisam o quê? Preciso de foto do meu casamento. Então, vai procurar um fotógrafo de casamento. Preciso fotografar meu produto, vai procurar um fotógrafo que faz produto, ou moda, ou qualquer coisa.
Ou uma ideia. Aí, a coisa da ideia é que cria o seu próprio mercado, né? Ou algo que dê prazer. As pessoas podem comprar uma bela paisagem para botar na sala delas. Aí, por exemplo, você está trabalhando com fine arts, você pode vender uma sua fotografia através de algum canal ou diretamente, como você achar melhor. Como eu disse, para tudo tem uma estratégia diferente, né? Agora, uma coisa que a gente não leva em consideração é que as decisões de compra são muito mais subjetivas do que objetivas. Você fala assim, bom, mesmo que a pessoa queira algo que ela precisa, como um produto ou um serviço, ela vai lá, na hora de avaliar, você tem 1000 coisas que estão entrando em jogo, entendeu? A maneira como você foi atendido, a impressão que você teve, o jeito que aquele negócio conecta com a tua experiência de vida. Eu, por exemplo, quando voltei ao Brasil, fiz parte de um projeto muito interessante de galeria online. Eu tinha muitos fotógrafos importantes brasileiros, e que era a Photospot. E meu trabalho é muito mais conceitual, né? Assim, uma vez, numa dessas feiras de fotografia, onde estava lá o stand da Photospot, eu estava conversando com o Lucas Lenz, que era um dos proprietários, com o Cássio Vasconcelos, e falei, e aí, o que vende mais aqui, né? Falou, olha, meu, você não vai acreditar, mas o que mais vende aqui é paisagem do Rio de Janeiro, que as pessoas compram, ou paisagens de cidades que as pessoas têm uma relação emocional com elas. Sabe, o cara, por exemplo, nasceu não sei aonde, na Bahia, vamos supor. Aí tem lá uma foto bonita da Bahia. Aquilo lá, ele vai se interessar em comprar aquilo, porque tem a ver com a experiência, sabe, da vida dele. Agora, o que eu digo é o seguinte, se essa pessoa, vamos pegar esse exemplo, vê a sua foto, uma sua foto da Bahia, é capaz que ela compre. Agora, se você não mostrar, ninguém vai comprar nada. Então, outro desses meus mentores aí de marketing digital, ele fala o seguinte, fala, às vezes os meus alunos aqui de mentoria vêm reclamar que não estão vendendo nada. Eu falo, bom, o que você ofereceu essa semana para vender no seu Instagram? Eu falo, não ofereci ainda nada. Eu falo, como é que você quer que as pessoas comprem se você não está oferecendo? Agora, esse mecanismo, ele é um pouco delicado, porque você não pode fazer, que nem eu citei lá no começo, tipo, o pé na porta. O chato que chega lá e quer ficar empurrando alguma coisa para a pessoa comprar. Então, como é que você faz para vender sem ser vendedor, né? Porque o tema dessa nossa aula, dessa nossa conversa, é justamente isso. Como é que você vende sem ser vendedor? É a melhor maneira de vender. E, fazendo isso, você muda até a relação com o seu próprio trabalho. Porque você deixa de se sentir vexado em ficar oferecendo para ter uma visão muito mais clara de um processo de venda, de onde você está, o que você está fazendo, o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, só para falar das subjetividades, existe um conceito que é muito usado no marketing digital, que são os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Chama gatilho porque são circunstâncias às quais o nosso cérebro responde de maneira muito instintiva, que não passa pela razão. E são essas circunstâncias que determinam uma compra, muito mais do que qualquer outro dado objetivo. Então, só para falar, são 25 os gatilhos mentais totais, mas eu selecionei aqui alguns, que são muitos até, mas para falar rapidamente, assim, porque isso é uma coisa que nós vamos desenvolver em profundidade dentro da mentoria. Confiança. Por que você compra? Confiança. Você não compra de quem você não confia. Por isso é que você precisa estabelecer um relacionamento. Porque mesmo que você goste daquilo que você está vendo, a mente sempre faz muitas objeções, né? Então, você fala assim, bom,
Eu gostei disso, mas será que esse cara vale o que ele está pedindo? Será que... Aí mesmo começa, né? Será que vale? Será que vou entregar? Será que... Enfim. Então, você precisa ter confiança para comprar. Outro gatilho mental muito poderoso, talvez o mais poderoso, é o da escassez. Vamos dizer o seguinte, olha, essa mentoria começa na terça-feira. Se você entrar hoje, você vai poder ter uma aula de bônus extra, além das 4 aulas que todo mundo vai participar. Vão ser poucas pessoas e eu vou me dedicar exclusivamente a retocar o seu plano de ação para que você possa sair dali aplicando isso da melhor maneira possível. Isso é verdade. Eu estou colocando aqui uma questão de escassez. Começa na terça-feira. Portanto, se você está interessado, você decide agora. Se você perder essa oportunidade, você vai perder. E não sei quando você vai poder ter essa oportunidade de novo. Se você está aqui, é porque você tem interesse no assunto. Então, pense bem. Prova antecipação. Estou fazendo agora. Olha, eu vou começar na terça-feira um projeto que pode te ajudar a organizar a sua produção para você vender online. Prova social. Bom, eu não comecei a fazer mentoria agora. Se vocês entrarem na Photoweb Academy, na página da mentoria Premium, que é a mentoria mais longa, que demora 6 meses, tem alguns depoimentos lá que eu não preciso falar, as pessoas falam por mim. Eu posso dizer com assim, muita segurança e sem nenhuma falsa modéstia, para mim é uma alegria, que 100% das pessoas que entram numa mentoria comigo saem com resultados. Por quê? Porque eu não sou gênio. Porque eu não vendo fumaça. Porque eu sou claro e porque eu tenho objetivos a cumprir numa mentoria. E o meu objetivo principal é a transformação das pessoas que estão participando. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Né? Autoridade. Quer dizer, você vai comprar de alguém que você respeita, que você acha que seja uma autoridade no assunto. Sei lá, você vai comprar, vai pedir uma opinião para um advogado, você vai querer o melhor advogado, se possível, entendeu? O melhor que você puder pagar. Reciprocidade. É quando você... sente que recebeu alguma coisa de alguém, então você se sente quase que em débito, sabe? Você quer retribuir. Né? Isso é uma coisa muito forte. Né? Imagina alguém que chega para você sem pedir nada e faz uma coisa super legal. Existem essas pessoas ainda. Então, você fica com vontade de também fazer alguma coisa para essa pessoa. Né? O inimigo comum. Eu acabei de postar no Instagram assim, uma coisa falando de algo que eu realmente abomino, que é a mediocridade. Né? Eu acho que em qualquer terreno, em qualquer circunstância na vida, a gente deveria buscar alguma coisa para se elevar e não para ficar num limbo onde todo mundo faz a mesma coisa, um copia o outro, sabe, ficar aquela coisa, aquela repetição, aquela coisa que não estimula, não é interessante, né? Isso é criar um inimigo comum, né? Eu digo, como é que vocês podem usar isso? Tudo isso vocês podem e devem usar dentro da comunidade de vocês, entendeu? Agora, existe também uma maneira de usar essas coisas. Por que você usa isso? Porque você usando isso, você vai acionar mecanismos na pessoa, no seu interlocutor, que vão mexer com ele internamente, sem que ele se dê conta. Então, a coerência é uma coisa importante, porque vamos supor que se você se interessou por uma coisa e depois você fica ali, não sei, e tal, não sei o quê, existe uma certa tendência nossa, de dizer, pô, tentar confirmar aquilo, entendeu?
aquele seu interesse, porque senão você está fazendo alguma coisa que nega uma ação sua. Então, isso é a coerência. A história, não precisa falar, né? A história conecta as pessoas, né? Nós vivemos de história. Né? A grande história, talvez dos últimos 2000 anos, por exemplo, é contada pela religião católica. Né? Então, toda a história da Bíblia, de Jesus, quer dizer, e existem muitas outras, né? Histórias que isso está dentro da gente. Né? O homem primitivo estava ali em volta da fogueira ouvindo história. As nossas avós, os avós, os pais contaram histórias, essa coisa fica na nossa memória. Então, quando alguém conta uma história, as pessoas param para ouvir. Porque você percebe a diferença entre chegar e falar: ó, quero te vender esse negócio. Não, eu estou contando uma história, estou te trazendo para dentro do meu mundo, porque eu quero ter uma conexão com você. Entendeu? Por quê? Porque, no meu caso, eu tenho um projeto de dividir o meu conhecimento com outros fotógrafos, porque eu passei por situações na minha vida, muitas diferentes, que muito pouca gente teve oportunidade no Brasil. Então, eu acho que isso é algo que eu estou oferecendo como uma interação onde eu estou tentando trazer o que eu aprendi, né? Então, a história, a comunidade. Comunidade é algo que é muito importante, né? Quando as pessoas se agregam, né, em torno de comunidades, né, em torno de uma ideia, né, seja numa igreja, seja politicamente, seja até socialmente, né? Então, sei lá, o círculo de tênis, o clube disso, o clube daquilo. Então, é uma maneira de você compartilhar o seu interesse com outras pessoas, né? E é muito forte essa. A simplicidade, como gatilho mental, ela diz respeito a você fazer as coisas parecerem simples. Porque se eu chegar aqui e começar a falar de uma coisa que é extremamente complicada, chega uma hora que as pessoas começam a desconectar. Eu não sei mais do que esse cara está falando. Espero que não seja o caso. E o último que eu listei aqui é o propósito. Né? Até no caso da Photoweb Academy, usei muito esse slogan, que é fotografia com propósito, porque eu acredito que o propósito de um fotógrafo que, digamos, consegue realizar o seu projeto de fotografia, dificilmente vai ser só ligado com uma ideia de ganhar dinheiro. Isso é quase que um contrassenso que é aquilo que eu estou falando aqui agora, mas não é. Porque as pessoas que realmente conseguiram construir uma base para o seu trabalho, trabalharam muito com confiança, autoridade. Mas autoridade não é dizer assim, eu sou autoridade. Não, autoridade é a autoridade que te é conferida. Como é que você tem autoridade? Você tem autoridade, participa de um concurso, você tem o reconhecimento das pessoas. Então, existe uma coisa para ser construída nessa relação entre você e o seu possível comprador que se baseia em muitas coisas, mas se você conhece essas técnicas, você pode usar a seu favor para que essa relação seja mais virtuosa, seja mais interessante. Evidentemente que você vai tirar proveito disso, mas você também não tá vendendo ou não está empurrando alguma coisa inútil para a pessoa. Você está trazendo um produto ou serviço, mostrando num ambiente que você criou, que é um ambiente digamos assim, favorável a uma troca, né? Eu diria até uma troca, né? Porque, na verdade, quando alguém se interessa pelo seu trabalho, quer também se interessar por você. Então, acho que tem uma coisa aí para ser construída. E essa construção pode demorar muito tempo. Né? Eu repito, não existe nada instantâneo. Né? Alguns fotógrafos que você, não sei, vai ver um trabalho e fala, pô, mas que trabalho incrível. O cara, às vezes, demorou 5, 10 anos para fazer aquilo. Não é? Não estou falando que você, para começar a vender, precisa demorar 5, 10 anos. Estou falando que não dá para
esperar resultados imediatos. Mas, usando essas técnicas que eu falei, você pode abreviar muito esse tempo não diria nem de espera, mas esse tempo de trabalho, porque você vai numa direção correta, porque senão a gente fica zanzando, vai aqui, vai ali, faz um pouco aqui, não deu certo, faz ali. Eu criei, então, essa mentoria, né, que é um programa, onde o projeto desse programa é ajudar você a estabelecer um posicionamento, porque posicionamento é tudo. É o jeito que as pessoas te enxergam, né? Então, a gente precisa ser claro com relação a isso também, né? Eu vejo muito nas mentorias que eu faço, 90% dos casos, os fotógrafos chegam com um trabalho muito confuso. E, às vezes, tem muita coisa boa ali, mas você não consegue identificar. Porque é uma coisa aqui, aí você vê umas coisas lá que não tem nada a ver, aí repete 3 imagens parecidas, uma delas era ótima, as outras só servem para diluir o significado daquela. Então, o primeiro trabalho que eu faço é de uma análise do momento daquela pessoa, né? Através de um formulário, onde ela vai me fazer referência do que ela aprendeu, onde é que ela começou, o que ela está fazendo, o que ela pretende fazer. E eu vou elaborar uma resposta que vai ser dada em vídeo, individualmente, para cada participante, para que a pessoa comece a atuar imediatamente em cima do próprio trabalho para fazer do seu trabalho algo mais claro para ela mesma e para poder passar essa clareza para as pessoas. Porque se você... o seu trabalho é uma confusão na sua cabeça, como é que você quer que os outros enxerguem isso de maneira clara? Assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Itália, eu aqui no Brasil trabalhava com publicidade, com redacional. Tá? No Brasil a gente faz um pouco de tudo. Você vai... Não dá para entender muitas vezes o processo, porque você vai para uma agência de publicidade, mostra um portfólio de still life, eles te pedem para fazer um retrato. Aí, eu fazia retrato, fazia moda, fazia still life, fazia tudo. Quando eu cheguei lá, o mercado é tão especializado e tão assim disputado para você conseguir um espaço, que se você não é muito claro com relação àquilo que você está fazendo, você é absolutamente ignorado. Então, eu tive que deixar todo o resto que eu fazia e me concentrar no still life, que era coisa que, dentro do mercado europeu, me dava uma certa distinção, me fazia ser notado, porque eu tinha uma pegada um pouco diferente. Não podia concorrer com a moda, onde trabalhava Helmut Newton, Oliviero Toscani, enfim, esses personagens que fizeram a história da moda. Entendeu? Então, agora, dentro do still life, existia mais espaço. Então, você tem que entender um pouco qual é a oportunidade, olhar o mercado e ver como é que eu me encaixo dentro disso. Entendeu? E dar para o seu trabalho uma forma muito clara para que as pessoas possam entender. Então, meu primeiro trabalho dentro da mentoria é dar essa devolutiva para você, dizendo, olha, dentro do que você faz, eu acho que isso aqui vale a pena você continuar, isso aqui você deveria tirar, deixa para lá, isso te distingue mais, porque a gente tem que mostrar também uma nossa personalidade como fotógrafos, porque senão as pessoas não te reconhecem, não lembram de você, porque é muita confusão, é muita imagem. Então, se a pessoa vê uma coisa ali e te relaciona com aquilo, ela vai lá e pode começar a te seguir. Ela pode se interessar pelo seu trabalho, mas ela tem que lembrar, sei lá, o Luiz, por exemplo, é aquele fotógrafo que faz essas paisagens, que eu gostei, ou seja, lá, não estou falando só da minha hipótese assim, né? Então, depois dessa avaliação, veja bem que a gente está chegando perto, né? Quem já entrou, as pessoas que já entraram, já receberam essa avaliação, elas já estão trabalhando dentro do seu próprio projeto para chegar na terça-feira já adiantadas, já com esse processo em andamento. Na terça-feira que vem, começa 4 semanas de encontros. Esses encontros semanais, eles são diferentes de um curso.
Eu não vou chegar lá e ficar falando blá, 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 horas sobre temas que vocês vão ficar anotando, aí fecha o computador, na semana que vem volta. Não, a mentoria é outra coisa. A mentoria é trabalho, é ação, porque senão não tem transformação. Então, no primeiro dia, eu vou falar de posicionamento. Como é que é o seu produto? Que referências eu sugiro para cada um que eles possam ver, que possa ser inspirador, interessante, que possa fazer crescer o seu trabalho, entendeu? E essas referências podem ser de trabalho de outros fotógrafos, podem ser de equipamento que eu vou sugerir que você deveria integrar no seu processo, pode ser de uma série de motivos, né, de coisas. Né? Como é que você vai preparar o seu trabalho? Como é que você vai fazer uma pesquisa e uma análise do mercado ao qual você, digamos assim, aspira, né? ao qual você ou do qual você participa, para que você, nessa primeira semana, então, comece a atuar isso. Essa é a diferença. E, na verdade, eu vou trabalhar sempre em cima do trabalho de cada um, e o trabalho de cada um vai servir de exemplo e de pretexto para que a gente vá evoluindo dentro desse programa, dentro desse conceito. Quer dizer, então, eu vou desenvolver os conceitos e o conteúdo de uma maneira absolutamente prática, aplicada no trabalho dos participantes. Por que esses encontros são coletivos? Porque todos estão interessados num projeto pessoal, mas no projeto de vender. Então, como essa mentoria é muito prática, né? O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você, por exemplo, pode ver no outro uma coisa interessante que você pode aplicar no seu trabalho. Você mostra o seu trabalho para outras pessoas, que não sou só eu, né? Essas pessoas podem te dar um retorno, podem te dar uma avaliação e podem, eventualmente, até estabelecer ali relações que são interessantes, que as pessoas acabam se conhecendo fora da mentoria. Ao mesmo tempo, você está acompanhando o trabalho dos outros. E essa ideia de andar juntos, ela é muito poderosa. É a coisa da comunidade que eu falei, né? Então, esses gatilhos mentais não são coisas abstratas, embora elas não sejam conscientes, mas você participar de uma comunidade é algo que dá muito, reforça muito a sua ação. E tem mais sentido, porque, no final das contas, o seu trabalho você não vai mostrar amanhã só para mim. Você está interessado em mostrar para um público. E esse público que está ali dentro de você, com você na mentoria é o público mais qualificado possível para você mostrar seu trabalho. Na segunda semana, nós vamos falar de estratégias de venda. Como é que você vai usar o Instagram? Como é que você vai fazer um site? Como é que você vai conectar o seu projeto com o WhatsApp, com um e-mail marketing, que é uma coisa muito importante, porque é muito importante ter uma lista de e-mails para contatar com as pessoas. Porque, como eu disse, o Instagram muda completamente o projeto de uma hora para outra. Então, se você estava todo orientado para o negócio, já mudou tudo. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que usar as mídias sociais, sim, mas você não pode botar todo o seu capital, entre aspas, assim, no sentido de todo o seu esforço e todo o seu projeto ali, porque aquilo não é seu. De uma hora para outra muda e você fica vendo navios. Então, é muito importante você ter, além do Instagram, você ter um site, você ter uma lista de e-mails onde as pessoas podem se inscrever para entrar em contato com você, você com elas. Avaliar também, se não é o caso, você usar outras mídias sociais, que seja o LinkedIn, que seja o Pinterest, e aí vai por diante, dependendo do seu perfil. Né? É por isso que eu digo, eu estou trabalhando em cima do projeto de cada um. No dia 3, nós vamos falar de relacionamento, essa coisa da atração, engajamento e oferta, mas muito mais detalhado. Como é que veja, eu vou aplicar, o que vocês vão aplicar esses conceitos dentro do trabalho de vocês. Então, cada um vai usar essa ideia para desenvolver uma estratégia de atração, de engajamento, de oferta durante essa semana. E no dia 4, nós vamos, então, reforçar isso, falando mais aprofundadamente dos gatilhos mentais,
das ações externas que você pode fazer para reforçar o seu trabalho, porque hoje em dia existe, até no marketing digital, uma ideia muito difusa de que é muito importante aquilo que você faz offline também. Então, se você está no Instagram, mas você fez uma exposição, então você usa isso para amplificar. Entendeu? Você vai lançar um livro, fez um fotolivro. Olha aqui, fiz esse fotolivro, tal, não sei o quê. Quem está interessado? Eu vou fazer uma pré-venda. Quem comprar agora vai ter um preço especial. Quer dizer, existem muitas possibilidades de você usar ações e conectar isso com a sua presença online, que é a maneira de você sempre... Por que online? Porque o público online é muito maior, né? Você vai fazer, por exemplo, impulsionar um post no Instagram, você bota lá um dinheirinho, esse post vai chegar para 5 a 25 mil pessoas. Nossa Senhora, coisa absurda. Quanto tempo você demora para contratar 25 mil pessoas na sua vida? Nunca, a vida inteira não vai conseguir. Então, é muito poderoso, só que precisa saber como usar, né? E como é que a gente completa esse ciclo virtuoso de modo que você possa ir retomando e sempre crescendo nesse seu processo. Então, o programa, né, da mentoria, como Vender Suas Imagens, nessas 4 semanas, a gente quer estabelecer um processo que, quando se acabar, ele vai estar em andamento. Você já sabe o que fazer, você já sabe o que você precisa, você já reviu o seu trabalho, você já sabe aquilo que é mais poderoso dentro do que você faz, quais são as suas maiores qualidades, quais são os pontos que você, segundo o que eu vou devolver para você, poderia investir para melhorar, para aperfeiçoar o que você faz. Então, durante esse tempo também, uma coisa muito importante, vocês vão ter acesso a mim pelo WhatsApp a todo momento. Quer dizer, porque existem questões que vão ser conversadas, vão ser faladas durante os encontros, mas existem outras questões que são pontuais de cada um, que, se você tiver ali no seu momento uma dificuldade, você me contata pelo WhatsApp, eu vou dar uma resposta. Então, ou seja, eu tenho uma disponibilidade para quem participar da mentoria durante esse mês, para que você não tenha desculpa de dizer que você não conseguiu fazer porque faltou alguma coisa, porque você sempre poder contar comigo, por e-mail, por WhatsApp. E é por isso que dá certo a mentoria. Quer dizer, porque quem entra já tem uma disponibilidade, já está, digamos assim, já está, me falta a palavra agora, mas com essa disposição, né? E com essa vontade de fazer. Então, quando começa agora. Quer dizer, as reuniões semanais vão ser de 7, 14, 21, 28 de março, às 8 horas da manhã, para começar bem o dia. E, como eu disse, existe um bônus. Quem entrar na mentoria agora vai poder ter essa 5ª aula de reforço, que vai ser marcada no final da mentoria, porque pode ser que não seja ideal que seja imediatamente depois, né? Pode ser que seja melhor que seja 15 dias depois, um mês depois. Isso nós vamos resolver no processo, porque também, como é uma dinâmica que depende muito dos participantes, existem coisas que ficam em aberto, né? Então, tem uma estrutura para seguir, mas tem também essa possibilidade de uma elasticidade no processo. Qual é o valor de investimento? São R$ 997 à vista ou 12 de R$ 99,70, que dá mais ou menos R$ 3 por dia durante um ano, para que você invista menos de R$ 3, né? No seu futuro, porque eu acho o seguinte, como a gente, como fotógrafos, tem muitos custos, muito custo mesmo. Então, eu vou botar aqui o link no chat. E é interessante, eu não sei qual é a situação exatamente de cada um de vocês, mas se você é um profissional que já vende seu trabalho, com certeza você pode melhorar a sua performance.
com certeza absoluta. Se você tem uma fotografia como hobby, mas quer monetizar, e não é só monetizar, mas quer que as pessoas conheçam o seu trabalho, quer que o seu trabalho seja difundido, para cada necessidade, para cada perfil, eu vou propor uma solução. Porque em 46 anos de fotografia, 46, 47, 48, não me lembro mais, mas, de qualquer maneira, muitos anos, eu tenho visto muita coisa, tenho acompanhado muitos fotógrafos, e muitos fotógrafos crescerem assim absurdamente, enquanto outros foram completamente esquecidos. Eu conheço essas pessoas. Então, eu entendo o que pode dar certo e o que não funciona, através da observação e de muita experiência, quer dizer, não só no Brasil, mas muitos anos no exterior. Então, eu tenho essas referências e eu acho que é por isso que eu me proponho a ajudar quem tiver interessado, quem tiver no seu momento de investir, porque não é investir dinheiro, porque esse dinheiro, quer dizer, esses menos de R$ 3 por dia, a gente não é um dinheiro que hoje seja muito, digamos assim, importante. Claro, cada um fala, não tenho R$ 3 por dia para investir na minha fotografia, mas tudo bem, é o seu momento, eu respeito. Agora, quanto que a gente investe, quanto tempo e quanto dinheiro a gente perde fazendo coisas que não funcionam? Esse que é a questão. E é por isso que eu estou propondo esse projeto de mentoria, porque quem tiver no seu momento hoje vai poder aproveitar e vai poder ter resultados. Então, era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Desculpem se foi um pouco longa a apresentação, mas estou aberto para quem quiser perguntar, tiver dúvidas aqui, pode falar. Alguém quer colocar alguma questão, tem alguma dúvida? Eu gostaria até de saber de vocês aí um pouquinho como é que é o perfil de vocês. Vocês são todos fotógrafos, são profissionais, como é que é? Alguém quer se colocar aqui? Bom, estou falando com o pessoal meio tímido, mais do que eu. Mas, aposentado, o Luiz aqui colocou, fotografia por hobby. Legal. E você está interessado? Bom, se você não tivesse interessado, não estava aqui, né, Luiz? Mas eu tenho vários alunos da mentoria que estão no perfil assim, que são aposentados, professores de universidade, gente que se apaixona por fotografia, fez fotografia durante muito tempo e que agora está se dedicando mais tempo a isso, né? Eu acho que é um momento muito interessante, assim, onde você possa ter esse tempo e essa situação de já uma certa maturidade para poder encarar as coisas de uma outra maneira, né? Legal, muito bem. Rosângela, Rosângela. Então, Rosângela, eu não sou daqueles que costumam insistir, eu respeito muito bem o fato de que não haja uma disponibilidade financeira no momento e tal, mas eu sugiro a vocês que vocês pensem nisso como um investimento. Investimento é uma coisa que você faz para ter retorno, não é para uma coisa que você faz para. Não é gastar dinheiro. Gastar dinheiro é outra coisa. Investimento é uma coisa que você faz para ter retorno. Quando você. Primeira mentoria que eu fiz de marketing digital, eu quase me divorciei na época, porque a minha mulher queria me matar. Porque eu tinha voltado, não estava há muito tempo no Brasil, enfim, estava num momento que, para reentrar no mercado brasileiro, depois de 21 anos fora, Roberto, está sem som.
Obrigado. Então, eu falei, ó, eu vou fazer o curso desse cara que, na época, em 1976, custava R$ 5.000 à vista. Não tinha nem como... Aí, falou, você está louco? O que você vai fazer? Não podemos gastar isso. E eu sei que eu fui passar um fim de semana na praia, passei o fim de semana assim, numa angústia. Assim. Aí cancelei a compra do curso. Cancelei quando eu voltei para São Paulo na segunda-feira. Depois de passar 2 noites sem dormir, eu falei, não, eu vou recomprar, porque eu preciso aprender isso. E eu não posso dizer que foi inútil, porque aquilo foi o começo de um processo onde é claro que as pessoas que se dedicam ao marketing digital, assim, como profissão, eles são muito encantadores, né? Eles te prometem coisas assim que você fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão eu vou morrer, né? Eu não tenho essa capacidade, eu acho assim, então, de encantador. Mas eu procuro mostrar aquilo que eu tenho, né? E o que acontece? Acontece que, se não fosse isso, eu não estaria aqui, eu não teria começado esse processo. E esse processo, no final das contas, é um processo que me trouxe muitas coisas. Não é só dinheiro. Aliás, talvez o dinheiro seja uma das partes, né? Porque eu não vivo só disso. Mas é uma grande satisfação de poder realmente estar em contato com as pessoas, de poder ajudar as pessoas, de poder também estabelecer um contato com alguns amigos meus da minha geração, fotógrafos que são muito respeitados hoje em dia, e trazer eles para conversar com as pessoas no Clube Photoweb, em outras circunstâncias, assim, tipo Cristiano Mascaro, Araquém Alcântara, e outros, né? O Cássio Vasconcelos, que eu acho que pode dar uma contribuição muito grande, ser muito inspirador para quem está fazendo fotografia. Então, eu acho assim, esse projeto agora é um projeto de uma mentoria abordável, né, do ponto de vista financeiro. A mentoria premium hoje, que são 6 meses, ela custa R$ 5.000. E é um projeto de maior respiro, onde eu vou desenvolver muito mais coisas, vou entrar muito mais profundamente no processo de cada um, e para transformar tudo. Então, mas essa daqui, a ideia dessa mentoria é dar subsídios para que você possa vender melhor o seu trabalho, para que você possa ter resultados. E a minha expectativa é que, se você aplicar tudo isso, no mínimo, você vai ganhar, no mínimo, para pagar, digamos assim, se você fizer em parcelado, entendeu? Porque pode até parcelar em 18 vezes. Essa daqui que eu pus aqui é uma referência, mas tentei fazer isso mais acessível possível para dar uma oportunidade para as pessoas participarem. Roberto, Oi? posso falar? Pode falar. Eu sou Jane Reis, de Belo Horizonte, e eu nem sei mais que mentoria que eu estou fazendo, né? De tantas que eu já fiz. Já fez várias, né, Jane? Portfólio, não sei mais o que. E agora eu estou nessa última também, mas essa que o Roberto está propondo agora, eu acho que vai dar um fechamento para as minhas ideias, né? E esse tempo todo consegui, mais ou menos, né, Roberto? Você que tem que avaliar, né? Eu consegui organizar. É isso que eu falei. O que eu acho interessante das mentorias é que as pessoas têm resultados reais, né? Eu acho que a Jane fez uma primeira mentoria que era um pouco parecida com essa, que era assim, uma mentoria para criar um portfólio. Como é que você cria um portfólio? Como é que você apresenta o seu trabalho? Que é uma parte muito importante da venda também, né? Porque se você tem o seu material desorganizado e de uma maneira que as pessoas não entendem, como eu falei antes, então dificilmente você vai conseguir organizar outras coisas em cima disso. E depois entrou para a mentoria premium, mas desde que a Jane entrou na mentoria, ela já fez 2 exposições, o trabalho dela tem uma consistência muito mais clara, as pessoas que olham para o trabalho dela hoje sabem o que ela faz, acompanham o que ela está fazendo,
E agora está entrando nessa, porque nessa especificamente nós vamos falar de vender. É uma mentoria temática muito clara, né? O objetivo é esse. Falar... O que eu posso falar do Roberto é que ele é muito sincero e também assim, ele mostra bem o caminho e também onde está o erro, onde não está, com muita clareza. Eu gosto muito desse tipo de abordagem. E respeita muita gente, isso é que é importante também, né? Porque é uma área que a gente fica um pouco, eu pelo menos, assim, tímida, né? De mostrar o trabalho, não sabe se está. Então, eu acho que eu cresci muito nesse mais de um ano e meio que eu acompanho o Roberto. Muito bom, Jane. Muito bem. Bom ter você por aqui de novo. A inscrição, o Luiz está perguntando aqui, até quando vai estar aberta a inscrição? Cada encontro, Luiz, como eu falei, como é uma dinâmica de grupo, eu não tenho um horário para começar, mas pode demorar 1 hora, 2 horas, depende do que tem que ser desenvolvido naquele momento, naquele dia, né? Porque eu vou atender a cada questão. O que tem acontecido em outras mentorias, às vezes as pessoas falam assim, olha, hoje eu tenho que ter um compromisso. Então, eu assim, de acordo com todo mundo, eu vou começar a comentar o trabalho daquela pessoa, e depois passo para uma outra. E tudo isso é bastante elástico, né? E, de qualquer forma, as reuniões ficam gravadas e vocês vão poder ter acesso a elas assim, irrestrito, né? Essas gravações ficam gravadas para vocês, assim, sem nenhum limite, né? A Rosângela diz que acompanha o Roberto. Às vezes, sempre gostei muito de consistência, coerência e capacidade dele, fora o âmbito cultural que ele faz. Obrigado, Rosângela. Também acho muito legal ter pessoas que estão sempre próximas como você, assim. Vocês veem, eu estou vendo aqui algumas pessoas, por exemplo, a Jane, que já faz mentoria, a Rosângela, que eu conheço há um tempo, tem outras pessoas que eu ainda não conheço, mas o que acontece é um pouco isso, naquilo que eu estava falando, né? Criar relacionamento. Vocês querem vender o trabalho de vocês? Tem que criar relacionamento. A gente compra de quem a gente conhece, de quem a gente confia, de quem a gente acha que tem algo para oferecer, né? Então, essas coisas parecem muito simples e intuitivas, elas são, mas, na verdade, tem todo um arsenal técnico que você pode usar a seu favor para ativar essas coisas e para fazer com que isso trabalhe a seu favor. Então, bom, acabando de responder aqui para o Luiz, a inscrição está aberta, né? Roberto, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Ok. Em primeiro lugar, eu tenho interesse, eu estou expondo aqui um caso muito particular, que, de repente, eu não sei o que diz respeito para as pessoas, tá? Eu diria para você que eu tenho interesse, então eu te perguntei do prazo, porque eu já recebi coisas suas, e me parece que você tem outras coisas além disso, né? de cursos. Então, aí essa é a primeira pergunta. Se ao você estar fazendo isso, você está eliminando os outros, ou que já estão com um grupo fechado em andamento, se não há nada que, eventualmente, quem não se interessar por esse, eventualmente pode se interessar por algum outro seu. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que me deixa em dúvida em relação a isso, que é o seguinte: eu tenho muitas fotos que eu julgo legais, né, de viagens, etc. e tal. Hoje, a minha realidade qual é? Eu moro numa cidade de cerca de 80, 90 mil habitantes. Obviamente que você não pode colocar ela como o fator para você não fotografar ou achar que não tem fotos de qualidade, né? Mas ela vai, digamos assim, limitar, digamos assim, seja lá o que eu for fotografar e talvez imaginando como vai ser essa tua mentoria, né? Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás, não em relação ao teu trabalho, em relação ao que eu posso produzir, entendeu? Numa cidade que não tem, né, muitos atrativos, digamos assim, vou ter que sair para quebrada, como se diz aqui, né? E eu estou com meu sogro muito doente, etc. e tal. Então,
eu estou entre, sabe, e eu, na verdade, também não defini muito a minha linguagem, né? Antes eu gostava muito de paisagem, hoje, por exemplo, fotografar com grande angular já não me apetece tanto. Eu gosto muito de arquitetura, eventualmente fotografo pessoas, né? Flores, né? Então, isso me deixa um pouco, você entendeu? Quer dizer, como eu te falei, eu sou aposentado, a fotografia por hobby, se eu fosse vender, é um plus no meu, digamos, orçamento, né? Uhum. Essa é uma dúvida que eu tenho em virtude do ambiente que eu, é claro, tenho, como eu te falei, fotos que não foram feitas aqui ou foram que eu julgo legais, né? Então, evidentemente, cada um tem a sua realidade. Então, isso me deixa um pouco assim. E daí a minha pergunta para você desses seus outros cursos. Porque, de repente, né, no meu caso, estou explicitando as minhas dúvidas, etc. e tal, e porque, de repente, fala, não, eu acho que tem uma coisa que é, pelo menos, no momento, mais interessante eu fazer. Entendeu? Então, essa é a minha exposição que eu queria fazer aí para você. Bom, deixa eu te falar. Legal, Luiz. Interessante até a sua colocação, porque me dá a oportunidade de falar um pouco sobre essa situação também das outras coisas. Essa mentoria ela não é excludente de nada, ela não exclui nenhuma outra atividade que você pudesse vir a fazer comigo. É como eu falei. A Rosângela está saindo. Obrigado, Rosângela, pela participação. Então, o que acontece? Eu tenho vários cursos, vários programas ativos, e que um deles é a Linguagem do Olhar, que é um curso, foi o primeiro curso que eu fiz, é um curso mais importante que eu tenho. Eu vou desmembrar ele agora, porque ele é muito completo. E eu sugiro que, se vocês tiverem interesse em, talvez, ter uma visão muito ampla da fotografia, que possa cobrir as lacunas da formação que a gente tem, porque todo mundo tem. Fotógrafo se forma um pouco aqui, um pouco ali. Eu, pelo menos, a minha experiência foi essa. E nesse curso eu coloquei aqui tudo que eu acho que um fotógrafo tem que saber. Então, ali tem um pouco colocar a fotografia num contexto de evolução da representação do mundo através da imagem. Começa lá na pré-história, vai até a realidade virtual, a relação da fotografia com a pintura, com o cinema, os grandes fotógrafos em preto e branco e em cor também, o papel da técnica na fotografia, os pensadores da fotografia. Quer dizer, é um curso que ele é gigantesco, ele tem assim uma amplitude muito grande. E não tem nada parecido, não existe nada parecido com esse curso, porque esse curso ele vem da minha experiência. Então, esse curso é um curso que eu recomendo. Agora, a mentoria, eu queria, é interessante até se colocar isso, que dá a oportunidade de esclarecer que a mentoria ela não é um curso. A mentoria ela é uma possibilidade que eu tenho de atuar junto com você sobre a sua produção, no seu material. E isso não acontece em nenhum outro ambiente que não seja a mentoria. E esta mentoria, como eu disse, que tem um valor acessível, abordável. Por que eu faço esse valor acessível? Por que eu faço uma mentoria? Primeiro, porque eu acho que esse tema interessa a todo mundo. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de uma espécie de renascença, mas tem muita incerteza com relação à economia. Então, acho que é um momento que as pessoas estão pensando um pouco assim, nessa questão de dinheiro, né, de vender e tal. E se você não faz ações efetivas, você perde tempo e perde dinheiro. Isso é que é a realidade. Entendeu? Então, estou oferecendo essa mentoria agora, porque essa mentoria, por um valor bem menor do que a mentoria premium, ela vai te dar a possibilidade de eu intervir diretamente no seu processo. Eu vou fazer uma análise do seu processo. A diferença com a mentoria premium é que ela vai demorar 6 meses e que essa interação é direta, entendeu? Eu estou com eu tenho 2 entrevistas privadas com as pessoas da mentoria premium, uma no começo, uma no fim. E agora eu faço uma devolutiva em vídeo. Mas isso não diminui o fato de que
você vai ter a oportunidade de ter uma análise do seu processo. E eu acho que, se você está aqui, eu, sinceramente, sugiro que você faça. Porque eu acho que vai te trazer muito mais clareza para os seus próximos passos, entendeu? Para aquilo que você vai fazer. Porque, com certeza, pelo que eu percebo, o que acontece com você é uma coisa que acontece com muitos fotógrafos que estão buscando um caminho, mas que, na verdade, tem uma produção muito diversificada. Então, pô, não sei se eu vou para aqui, se eu vou para ali. E isso, com certeza, a gente consegue clarear e tornar isso bem mais cristalino e mais fácil de você lidar com isso. Entendeu? E eu acho que essa limpada diária ela dá um outro impulso para o seu processo fotográfico. Eu acho que a ideia da mentoria é essa, justamente é queimar etapas, entendeu? Porque você não vai mais perder tempo fazendo coisa que não interessa. Você vai em cima daquilo que vai dar resultado. Entendeu? Eu não digo só resultado econômico, não. Eu digo até... Eu acho que traz muito mais satisfação e realização quando você está sabendo o que você está fazendo, quando você sabe onde você está indo. Porque, como se diz, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, você fica lá zanzando, vai para cá, vai para lá e tal. Isso, num determinado momento, é uma possibilidade. Mas, se você encontra seu caminho, a sua energia e o seu resultado são outros. Não tem como discutir isso, né? Então, eu acho que, com relação a isso, eu acho que você pode até fazer a mentoria, eventualmente entrar depois entrar nesse curso, a linguagem do olhar, ou outros programas que eu tenho, acho que porque também tem outra coisa. Quem começa um projeto comigo, depois, num segundo momento, tem sempre uma possibilidade de fazer um upgrade, passar, por exemplo, se você resolver amanhã passar dessa mentoria, acabar essa mentoria e começar uma outra, você vai ter uma condição especial, diferente de quem está entrando pela primeira vez. Então, por quê? Porque eu acho que me interessa ter comigo as pessoas que têm interesse naquilo que eu possa oferecer, entendeu? E caminhar juntos, entendeu? E dar o máximo que eu posso. E o máximo que eu posso, eu dou sempre na mentoria. A Débora disse que tem que sair. Obrigado, querida. Você também. Até semana que vem. A Débora já está dentro. Que tem um trabalho interessante e que já recebeu aí um feedback. E eu fico sempre muito, assim... antes de começar, né, assim, já que eu vou conhecendo as pessoas, conhecendo o trabalho um pouco de cada um, é muito legal porque vai me dando também uma ideia do que eu vou desenvolver para cada um. Né? Acho que sempre é muito bom. Eu garanto. Porque para mim é bom, porque é uma satisfação em ver as pessoas se desenvolverem. Para mim é realmente assim o máximo, é a realização do meu projeto. Por isso que eu faço mais mentoria, me interesso mais por mentoria, porque pelo aspecto técnico você encontra formação bastante assim diversificada, né? Você pode aprender e tal. O que eu fiz na linguagem do olhar foi sistematizar mais as coisas, né? Ela está ansiosa. A Débora, eu também estou ansiosa. Sistematizar e, digamos assim, compactar num só lugar aquilo que eu acho que é fundamental no universo da fotografia. Não tem outro curso igual. Então, acho que fazendo esse curso, depois eu acho que a mentoria é o passo onde eu consigo realmente dar o máximo que eu posso para as pessoas. Então, é isso aí. Agradeço muito a participação de vocês. Foi ótimo essa experiência aqui da gente estar juntos. E convido vocês a refletirem assim, e a agirem rapidamente para que vocês tenham um benefício imediato, começando ainda o mais cedo possível. Qualquer coisa, vocês têm o WhatsApp para a gente se comunicar. E espero ver vocês lá do outro lado, então. Tá bom?
Um grande abraço. Tchau, Roberto. Obrigado.